Boas-vindas a mais uma exploração técnica. Esse é o material orgulhosamente produzido pela Ford College. Bom, hoje a ideia é abrir as plantas de engenharia, por assim dizer, e analisar a orientação do projeto final, escopo, objetivos e avaliação. Vamos destrinchar o plano de construção exato do nosso projeto final de arquitetura na rede Solana. E claro, como em qualquer bom projeto de engenharia, a gente precisa começar com uma clareza absoluta nos objetivos. Mas antes, para entender a importância dessa etapa, a gente precisa se localizar na arquitetura do currículo. Olha só como a jornada avançou. A gente saiu lá do início da trilha de transição da Ethereum, a EVM, para Solana, a SVM. Passamos pelos padrões avançados de RC na Solana, abstração de contas, permissões, e o destino agora é o módulo Capstone, o nosso grande projeto final. É exatamente aqui que toda aquela teoria que vimos vai convergir, de um jeito impecável, em um código funcional e totalmente mensurável. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Vale muito a pena relembrar os artefatos, eles são Preparing for the Capstone. Os contratos de interface, que já deixamos perfeitamente definidos, as notas de migração e aquelas listas de verificação de testes. Tudo isso é o alicerce absoluto do que a gente vai construir hoje. Pensa bem, tentar implementar padrões avançados sem essa fundação técnica é literalmente como tentar construir um arranha-céu na areia. Não dá, né? Esses entregáveis são as entradas precisas para o nosso projeto final. A nossa estrutura de hoje está super organizada. Primeiro, vamos ver o modelo do banco. Segundo, vamos passar de artefatos a marcos. Terceiro, teremos um exemplo prático focando no cofre e no fluxo gasless. E, por fim, a conclusão e os próximos passos. Vamos logo ao primeiro ponto. Seção 1. O modelo do banco. Projetando uma rede no Solana. Sabe, para transformar contratos inteligentes abstratos da Web3 em algo tangível, é super legal usar uma metáfora. Imagina projetar uma pequena rede de agências bancárias. O programa de cofre, por exemplo, é a própria sala do cofre segura do banco. Essa sala, obviamente, exige controles extremamente rigorosos. Trazendo isso para o ecossistema da Solana, isso mapeia direitinho para as verificações de autorização do programa, aquela necessidade que é inegociável de usar contas derivadas de programa, as famosas PDAs, e, claro, uma validação explícita de contas antes de qualquer invocação entre programas, as CPAs. A porta de entrada tem que ter um controle absoluto. Agora, o que seria de um banco moderno sem um serviço VIP, né? O fluxo gasless é exatamente isso, é o nosso concierge do banco. Ele permite que as solicitações sejam assinadas sem o cliente ter que arcar com o custo da taxa de transação. É aquele luxo de ter um serviço relayer pagando a conta pela conveniência. Mas claro, lá na Solana, esse concierge exige um protocolo de repasse totalmente confiável. Um pacote de instruções assinado e uma prova impecável de que a operação foi realmente autorizada. E aí vem a pergunta. Como os funcionários operam em nome dos clientes sem ter um acesso irrestrito a tudo? É aí que entra a chave de sessão. Ela funciona como se fosse um crachá de funcionário temporário, ou seja, tem escopo e duração estritamente definidos, o que corta pela raiz qualquer acesso não autorizado. Traduzindo do banco para Solana, o que a gente está lidando aqui são esquemas de nonce, slots de expiração codificados direto nos dados da conta e verificações super minuciosas armazenadas num registro de sessão. Isso ilustra perfeitamente a mudança de mentalidade que a gente precisa ter agora. É hora de abandonar de vez aqueles sentimentos vagos. Falar assim, o cofre é seguro, é apenas uma meta qualitativa. É quase poético, né? Mas a engenharia real exige testes mensuráveis, testes matemáticos. A gente precisa dizer que o sistema rejeita a CPI não autorizada com o código de erro correto, mesmo com listas de account meta mal formadas. Viu a diferença? É uma transição de intenções puras para critérios de aceitação extremamente rígidos. Isso nos leva à seção 2, de artefatos a marcos, o fluxo de construção. Bom, com a arquitetura do banco já montada na nossa cabeça, é a hora de tirar a teoria do papel e ir para o canteiro de obras prático. Esse é o motor do nosso projeto, um fluxo de trabalho passo a passo. Passo 1. Definir o escopo. A gente lista o que é obrigatório e extrai as interfaces. Passo 2. Decompor em marcos. Aqui a gente divide tudo em tarefas de implementação e de teste. Passo 3. Expandir o plano de testes, definindo contas mock, logs e códigos de retorno. E por fim, o passo 4. Medir a performance com métricas quantitativas reais, documentando coisas como a latência e o tamanho da transação. O que é bem interessante agora é notar como cada marco mapeia a jornada de um jeito perfeito nessa tabela. Dá uma olhada no marco do cofre, por exemplo. O teste primário ali é a integração de depósito e retirada. Os critérios de aceitação exigem que os saldos atualizem de forma exata e que as falhas não autorizadas retornem o código correto. E o artefato final?
É o próprio programa Anchor, o script de teste e o README. Tá tudo matematicamente interligado. Isso cria um roteiro que é simplesmente impossível de falhar se a gente seguir à risca. Ah, e tem um detalhe prático de gerenciamento que é crucial: a recomendação de tempo. Cada ciclo completo de implementação, incluindo a execução dos testes unitários, os testes de integração e a documentação, tudo isso deve ser agrupado em sprints super focados de, idealmente, 2 semanas. Esse limite de tempo é ótimo porque mantém a gente com o foco em entregar uma funcionalidade básica garantida e evita que a gente acabe desenvolvendo protótipos complexos demais que não dão nem para testar direito. Seção 3. Exemplo: cofre e gasless, unindo os padrões. Sabe, a teoria isolada não sobrevive muito tempo em produção. Então vamos olhar para um cenário prático. A mecânica cronológica de uma transação gasless é de uma elegância absurda. Tudo começa ali no tempo 1, com uma assinatura de autorização off-chain bem leve. Daí, no tempo 2, o relayer entra em cena. Ele constrói e submete a transação, arcando com a taxa. No tempo 3, o nosso programa de cofre entra em ação, validando meticulosamente a assinatura da sessão e a sua expiração. E só no tempo 4, o saque executado com sucesso. Ou seja, aquela assinatura off-chain se transformou numa execução on-chain perfeita. Voltando para os critérios rigorosos, os testes de uma integração assim não servem só para passar de fase. Eles servem para provar que a lógica aguenta o tranco sob ataque. A dedução dos lampwords ou dos tokens tem que ser exata. O log do programa precisa emitir um Session Withdraw Success para permitir a leitura automatizada. E, o mais importante de tudo, qualquer tentativa de ataque de repetição, sabe, quando tentam reutilizar a mesma sessão, isso tem que gerar uma falha totalmente determinística. A segurança simplesmente não permite acasos. Outra parte fundamental da engenharia madura é fazer a análise comparativa dos trade-offs, ou seja, pesar os prós e contras. Um saque padrão e um saque gasless usando chaves de sessão não têm o mesmo peso. A gente precisa, obrigatoriamente, medir o tamanho da transação em bytes, a quantidade de assinantes exigidos e a latência que foi adicionada por ter que consultar contas extras. Esses dados quantitativos são, literalmente, a espinha dorsal de uma avaliação arquitetural de projeto de verdade. E chegamos na seção 4, conclusão e próximos passos, preparando para codificar. A nossa revisão das plantas de engenharia está chegando na reta final. O projeto está super claro, os limites foram desenhados e os critérios de aceitação estão gravados em pedra. A grande sacada para levar desse guia está nessas 3 regras de ouro. Primeira, contratos de interface são inegociáveis. São eles que garantem a reprodutibilidade dos testes. Segunda, converta qualquer sentimento ou meta qualitativa em testes concretos e quantitativos. E terceira, foque incansavelmente no conjunto mínimo de recursos viáveis para cada padrão, o famoso MVP. Assim a gente garante que tudo pode ser avaliado antes de adicionar complexidade extra. Sério, seguir isso previne dores de cabeça gigantescas durante o desenvolvimento. O nosso próximo objetivo imediato na trilha de aprendizado está logo ali: construir o programa do cofre na Solana. O foco vai ser pegar esse plano de testes e o contrato de interface que consolidamos e finalmente escrever a lógica bruta do cofre seguro. É aquele momento em que os artefatos começam a ganhar vida de verdade. Então fica aqui uma reflexão final para a gente. Os contratos de interface já estão totalmente prontos para construir este banco descentralizado sem nenhuma falha. É a hora de revisar cada detalhe e avançar com confiança para a construção. E lembrem-se, é fundamental visitar o site Ford College para aprofundar esses conhecimentos e dominar a Web3 no mais alto nível técnico. Valeu demais por acompanharem mais essa jornada de aprendizado da Ford College e uma ótima codificação para todo mundo.